Fala aí pessoal, tudo beleza? Esse é um dos vídeos mais longos que eu já postei aqui no canal, porque hoje nós vamos falar de ferramentas multicabeçotes, que são máquinas que vão desde motosserra de poda até lavadora de pressão. Tudo depende apenas do cabeçote que você acopla nessas ferramentas. São muitos detalhes importantes que eu não podia deixar de fora desse vídeo, por isso que eu separei ele em capítulos. Você assiste a parte que mais te interessa. Tem a parte do unboxing review, tem a parte que eu desmonto essas máquinas para mostrar todos os detalhes para vocês, e claro, tem a parte dos testes. Tem uma outra parte bem importante que eu recomendo vocês assistirem, que é uma improvisação técnica que eu fiz em um dos cabeçotes que não estava com funcionamento legal. Depois dessa gambiarra, ele ficou funcionando 100%. Recomendo vocês assistirem essa parte também. Bom, galera, é isso. Esse vídeo deu um trabalho enorme para fazer ele, vocês não fazem ideia. E é por isso que eu peço, se vocês gostarem do conteúdo, deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva aqui no canal também, pois isso é muito importante no YouTube, beleza? Bora lá! Bom pessoal, esse foi o kit que eu comprei aqui no Brasil e esses cabeçotes aqui eu comprei lá no AliExpress. Como eu já mostrei esses cabeçotes de forma rápida em outros vídeos aqui do canal, eu vou começar por esse kit que eu comprei aqui no Brasil. Esse kit ele veio em uma maleta muito bem construída, uma maleta muito boa mesmo, eu não esperava essa qualidade da maleta. E abrindo aqui a maleta, nós temos um manual bem genérico, não dá para você levar nada em conta do que tiver nesse manual. Por que eu estou reforçando isso, pessoal? Isso daqui, eles só pegaram um modelo de manual qualquer e colocaram aqui. Não dá para você se orientar pela questão de rotação, de voltagem, de tensão, não leve em conta esse manual. Dentro aqui da caixa nós temos um carregador tipo estação, ele é um carregador bem levinho, mas faz a função que é carregar as baterias. E esse kit veio com duas baterias. Eu vou referir a esse kit como kit Kazakh por essa marca que está aqui na bateria, tá? Tem a especificação de 48 volts, mas isso você desconsidera também. 48 volts, 496, 488, tudo é questão de marketing só para induzir e falar que ela tem uma potência maior. Mas todas essas baterias que têm 5 células em série, 2 fileiras em paralelo, todas essas baterias vão trabalhar na tensão de 18 volts. Aí a tensão mais comum de propaganda que você vai ver aí, 18, 20 volts e 21 volts. Todas essas baterias trabalham na tensão de 18 volts, beleza? Veio duas baterias nesse kit de 5 amperes, já a gente vai entrar nessa questão de potência das baterias e do carregador também. E ainda na parte de cima dessa maleta, nós temos a máquina, que é o corpo aqui da máquina, que já vem com um cabeçote de parafusadeira furadeira acoplado nele. Os detalhes desse cabeçote. O cabeçote, o corpo da máquina, ele é exatamente igual ao corpo que eu comprei lá no AliExpress, mudando apenas a cor desse amarelo. Essa parte amarela, minha voz está falhando um pouquinho, tá pessoal? Mas aí vou passar o máximo que eu consegui aí para vocês. Essa parte amarela, ela tem a textura plástica e essa parte preta aqui até aqui, ela tem a textura emborrachada. Várias máquinas estão vindo com esse padrão aqui na parte de baixo da bateria, que eles aproveitam o projeto da máquina para cima e essa parte de baixo vem de acordo com a compatibilidade de bateria que você comprar. No caso dessa máquina aqui, aquelas baterias, elas são compatíveis com o padrão Makita 18 volts. Aqui nós temos o gatilho, que ele é um gatilho progressivo, seletor de rotação horário e anti-horário. Nesse cabeçote de furadeira parafusadeira nós temos, nessa primeira função, que é o parafusamento com controle de torque. Nessa do meio aqui é a função de perfuração sem impacto, jogando aqui para o lado de cá entra a função de perfuração com martelete. Essa chave seletora vermelha, ela é a rotação, jogando para trás entra a baixa rotação com alto torque, jogando para frente alta rotação com torque reduzido. E essa chaveta aqui na parte superior é a trava de cabeçote. Se eu jogar ela para a esquerda, o cabeçote vai sair e você encaixa o cabeçote aqui e joga ela para a direita e ela já deixa o cabeçote travado aqui. Eu não vou entrar em questão de detalhes técnicos agora, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês peso de cada cabeçote, rotação de cada cabeçote também, realmente para ficar um vídeo bem completo, tá? Esses itens que eu mostrei até agora estavam aqui na parte superior e você removendo essa parte de espuma aqui, na parte de baixo nós temos os demais cabeçotes. Começando aqui com esse cabeçote na parte inferior, que é o cabeçote de eletroserra ou motosserra elétrica, e esse cabeçote tem um sabre de 4 polegadas. É um sabre bem curtinho, mas ele vai dar aí uns 10 centímetros mais ou menos para corte de galhos. Tem um encaixe aqui do cabeçote também, tem a proteção superior da corrente aqui do sabre, e essa proteção, mesmo ela sendo uma proteção plástica, ela é uma proteção bem firme, ela não fica molenga jogando aqui para o lado nesse cabeçote. Tem uma mola que joga ela de volta aqui para a posição original, tem um parafusinho que se estiver travado, só você desenroscar ele um pouquinho, que já vai ficar livre aqui novamente. Tem um local aqui para você fazer a regulagem da tensão da corrente, que é nesse parafusinho aqui atrás, e você soltando essa porca, o sabre faz a movimentação para frente e para trás também.
Temos um cabeçote aqui também de chave de impacto ou parafusadeira de impacto. Esse cabeçote ele tem os dois encaixes. Ele tem o encaixe quadrado de meia polegada e também o encaixe de 1/4 hexagonal. Aqui na parte de trás tem uns detalhes de encaixe também. Tem uns furinhos aqui, mas não são aletas de ventilação. Apenas um detalhe na estrutura desse cabeçote mesmo. E essa parte aqui da frente, ela é uma peça em alumínio. Tem uma borrachinha vermelha aqui também para evitar impacto de quina, caso a máquina venha bater no chão em algum local. E um dos cabeçotes principais que eu comprei esse kit é esse cabeçote aqui. Esse cabeçote ele vai transformar essa máquina em um martelete perfurador. Lembrando, tem diferença de martelete rompedor e martelete perfurador. Esse daqui ele tem a função de perfuração com impacto. Jogando aqui a chaveta para baixo, ele entra a função apenas de rotação ou perfuração sem impacto. Ele tem um encaixe padrão SDS Plus e esses são os detalhes desse cabeçote. Temos alguns soquetes. Soquetes do tipo longo. Esse daqui é no tamanho 17. Esse daqui ele é no tamanho 19 milímetros. E esse daqui ele é no tamanho de 22 milímetros. Veio diversas brocas. 3 brocas na verdade, veio a chave da esmerilhadeira, esse cabeçote tem um kit que é a esmerilhadeira, chave Phillips de um lado, fenda do outro, veio um potinho para você colocar óleo, esse potinho aqui é para você fazer a lubrificação do sabre dessa corrente, mas esse potinho não veio com óleo, tá? Veio somente o potinho mesmo, inclusive ele tá até lacrado aqui e vazio. E também, essa chavinha aqui, ela é do kit da eletroserra ou da motosserra. E esse cabeçote aqui, ele é o cabeçote de esmerilhadeira. Esse cabeçote tem um botão aqui que você consegue fazer a trava de rotação desse eixo para tirar essa flange e colocar discos de corte ou discos de lixamento. E ela vem também com essa empunhadura lateral que você consegue fazer a fixação dela aqui no cabeçote. Ficando dessa forma aqui. E dentro desse saquinho nós temos a proteção de disco para esse cabeçote. Que você tem que tirar essa flange maior para encaixar essa proteção aqui nessa base. Veio um disco, esse daqui ele é um disco bem grosso, eu acho que ele fica entre um disco de corte e um disco de desbaste. Dá para usar ele como um disco de desbaste, você pegando aqui na quina, né? Mas veio um disco aí nesse kit. E aqui na parte de baixo não vem mais nada. Todos esses acessórios que eu mostrei ali são os acessórios dentro dessa caixa daqui. Agora vamos para o do AliExpress. Essa primeira caixa aqui é a máquina, apenas o corpo da ferramenta. E como eu disse para vocês, pessoal, é a mesma máquina esse kit aqui, mudando apenas a cor delas. Até o desenho aqui, ó, dessas quininhas, das frestas, das entradas de ar, é exatamente o mesmo modelo de máquina, só muda a cor. Essa daqui, ela é da Horme, mas tem as mesmas características daquele cabeçote lá. Nessa outra caixa aqui, temos esse outro cabeçote que vai transformar esse kit em um compressor para você encher pneus. Vem aqui o manômetro e ele fica nessa posição aqui do kit, dessa forma. E vem esse padrão de bico, que é o padrão bico grosso. Vem alguns acessórios aqui também, como o bico para encher bola, esses outros aqui que você consegue encher algum balão, alguma coisa desse tipo também. Nessa outra caixa aqui, nós já temos esse outro cabeçote. Eu tô jogando tudo amontoado aqui, pessoal, porque agora eu vou abrir tudo isso daqui para mostrar para vocês a construção interna. Aí sim eu deixo organizado, mas até lá vai ficando bagunçado mesmo. Esse cabeçote aqui, ele é um cabeçote multi-oscilante, padrão de encaixe dele, a lingueta aqui em cima para destravar o encaixe desse cabeçote. Esse daqui não tem muito o que mostrar. E veio também essas duas lâminas. Essa daqui dentada. Fiz até alguns testes com ela já. E essa daqui reta. E essa outra base que você consegue usar esse cabeçote ali como uma lixadeira. Essa última caixinha dessas brancas é um cabeçote, você transforma essa máquina em uma serra tico-tico. Uma serra tico-tico bem simples, tá? Quando tiver desmontado eu vou mostrar para vocês o porquê que eu falo que é simples. Mas é um tico-tico que vai funcionar de forma a um quebra-galho, né? Tem a trava da serra aqui. Ela é o padrão desse tipo aqui, ó. Padrão tipo T. Você coloca a serra aqui girando essa travinha para o lado. E esse outro cabeçote também, que eu achei ele bem bacana, que vai transformar essa máquina em uma lavadora.
Não diria nem que dá para falar que é uma lavadora de alta pressão. Assim, a gente acaba se referindo a ela como lavadora de alta pressão, né, pessoal? Mas já vou reforçar aqui agora. Não tem como você comparar um cabeçote desse tamanho, uma máquina a bateria, com máquinas convencionais que você liga na rede, que você vai ligar na tomada, vai ligar na torneira. Falando em ligar na torneira, esse cabeçote, a proposta dele é de você puxar a água do balde. Depois eu entro em mais detalhes dessa questão também. Mas na caixa desse cabeçote aqui, vem 2 bicos, um que ele é do tipo concentrado, ele vai sair apenas um jato fino, e esse outro aqui, ele já tem o bico tipo leque, vai sair um jato mais aberto. E vem essas conexões. Esse kit ele não vem com aquela mangueirinha, vem com esse adaptador que você enrosca ele aqui na parte de baixo, e você conecta essa peça nessa outra aqui, e a mangueirinha sai daqui. E você enrosca essa peça aqui na ponta também. Não precisa de você apertar isso daqui demais, pois tem um anel de vedação, e é esse anel de vedação que vai fazer a vedação da água aqui na ponta. Você encostou aqui até o final, já está ótimo, já está vedado, vai funcionar. E é isso, pessoal. Todos os cabeçotes, todas as máquinas. Agora vamos desmontar tudo isso daqui na bancada. Baterias, cabeçotes e máquinas completamente desmontados para mostrar o máximo de detalhes para vocês. Por isso dá uma força aí no canal, deixa seu like, deixa seu hype, se inscreva aqui também, isso ajuda muito no YouTube, beleza? Bom pessoal, vamos lá. Indo para o principal, que são os corpos das máquinas, onde nós vamos ter o motor BL, gatilho e placa controladora do motor. A única diferença que eu percebi nessas máquinas é a cor do capacitor. Ambos os capacitores têm a tensão de trabalho de 35 volts, 330 microfarads, mas só muda a questão de cor mesmo. Gatilho, 42 volts, 0.2 amperes, dos dois modelos também. E para quem desmontar a máquina e estiver apanhando na hora da montagem, essa pecinha daqui, ela é uma pecinha que dá um trabalho danado se ela sair do lugar e você não pegar a referência dela. Por quê? Ela tem uma molinha que fica dessa forma aqui, só focar aqui, aí focou. A molinha fica dessa forma nessa peça e essa outra perna dessa molinha encaixa naquele ressalto ali dentro, ó. Aí você coloca essa pecinha meio que inclinada aqui, que a molinha já pega o lugar correto dela ali. Aí você vem e coloca o gatilho aqui por cima e o gatilho fica ali por trás, ó. Essa pecinha que vai meio que inibir o acionamento do gatilho se não tiver nenhum cabeçote. E falando nessa questão do cabeçote, tem aquele mecanismo que, de acordo com o cabeçote que você colocar nessa máquina, ela vai selecionar o gatilho, ou rotação horária ou anti-horária. Parece um mecanismo complexo, mas é apenas esse pino aqui no cabeçote. Depende do modelo do cabeçote, esse pino ele tem um comprimento maior ou menor, e esse pino vai empurrar essa peça metálica aqui para trás. Tá vendo que ela tem um ressalto ali também? E de acordo com o tanto que ela vinha aqui para trás, que ela recuar, vai liberar o gatilho para fazer o acionamento, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Mas é um mecanismo bem simples e ao mesmo tempo bem eficiente. Aqui na questão do acoplamento dos cabeçotes, essa peça dentada ali, ela é de metal sinterizado, um metal bem resistente. Já essa outra parte aqui desse encaixe é um alumínio fundido mesmo. Questão do detalhe das carcaças. Se eu pegar essa carcaça daqui e encaixar aqui, ela vai dar exatamente o mesmo encaixe, até a furação vai bater perfeitamente também. Esse daqui é o detalhe da questão do encaixe da bateria. Algumas máquinas, como eu falei para vocês, eles aproveitam o projeto daqui para cima, mudando apenas essa peça daqui de acordo com as baterias. O tamanho desses motores BL, ele tem o diâmetro aproximado do estator de 48 mm
e a área útil de comprimento desse estator dá aproximadamente 15 milímetros. Aí se você for pesquisar mais detalhes sobre esse motor, ele é um motor 4815. Indo aqui para os cabeçotes, coloquei eles em fileiras e todas essas peças alinhadas é referente ao cabeçote que eu estiver mostrando. Começando aqui por esse cabeçote da parafusadeira, onde nós temos a função de parafusamentos com controle de torque, perfuração sem impacto, e nesse modelo, perfuração com impacto. E aqui, pessoal, você não perde em nada para uma máquina dedicada. Por quê? Todo o mecanismo que tem em uma parafusadeira comum, você vai ter nesse cabeçote aqui. Temos aqui 3 níveis de redução pelas engrenagens planetárias. Temos aqui também essa peça que vai fazer a seleção de rotação, alta rotação com baixo torque com alta rotação. Temos nesse cabeçote aqui também o controle de torque dessa peça, desse cabeçote. Ele é feito por essa engrenagem aqui, da mesma forma que em parafusadeiras dedicadas. De acordo com a pressão que você colocar nessa coroa de torque, vai ficar mais fácil ou mais difícil para essa peça girar livre sob as esferas ali. Aí isso vai depender de acordo com a pressão de torque que você colocar nessa peça. Os roletes ali dentro são responsáveis por travar o mandril quando você estiver fazendo o aperto de uma broca. E saindo desse cabeçote aqui, indo para o cabeçote de impacto. É a mesma coisa desse daqui. Tudo que você tiver numa chave de impacto, você vai ter nesse cabeçote aqui também, que é o martelo que fica ali dentro daquela peça. Temos também essas engrenagens planetárias, e esse cabeçote aqui ele tem 3 engrenagens planetárias, já é um ponto positivo. Algumas máquinas têm apenas 2 engrenagens planetárias, e isso máquinas dedicadas. Esse daqui ele é o cabeçote dessa máquina, mas mesmo assim ele tem 3 engrenagens planetárias aqui. Só para a gente ver a questão de peso dessa peça daqui. Ela tem um peso aí de 260 gramas aproximadamente. Tem o mesmo peso, pessoal, de uma parafusadeira, uma chave de impacto convencional. Aqui é o detalhe da caixa. Pega essas engrenagens planetárias aqui também. Uma caixa de metal também. Tem um feltro aqui na frente. É como se fosse um guarda-pó, né? Para não sair o óleo ali, a graxa. Manter essa peça lubrificada. E essa bucha em aço ali na ponta. Saindo do cabeçote de chave de impacto, entramos no cabeçote de perfuração com impacto bem mais bruto do que o impacto desse cabeçote aqui. Por quê? Eu já mostrei em outros vídeos, vou até deixar um link de um vídeo que eu mostro a diferença, mas vocês já estão vendo todas as diferenças desses cabeçotes aqui. No modelo desse cabeçote aqui, o impacto é como se fosse uma peça serrilhada, que ela vibra em cima de outra peça de acordo com a rotação. No modelo de martelete com impacto, o mecanismo já é completamente diferente e realmente é um mecanismo voltado para você ter eficiência de impacto. Olha durante a rotação, essa peça daqui, ó, esse rolamento excêntrico, ele vai movimentar esse pistão para frente e para trás, e é isso que vai gerar um impacto tão violento em uma máquina tão pequena. Olha o movimento que ele vai fazer ali. É um mecanismo bem complexo, pessoal, e bem interessante mesmo desse cabeçote. Mexer com a mão aqui tá difícil, mas já deu para vocês entenderem. Se eu ficar alongando demais aqui, vai ficar parecendo um filme do Senhor dos Anéis. Vamos lá. Ó, esse é o modelo de cabeçote para impacto de paredes estruturais. Você consegue furar até coluna com ele. Esse mecanismo aqui ele tem uma eficiência muito grande em energia de impacto. Esse cabeçote ele tem impacto rotativo e esse cabeçote ele tem impacto linear, beleza? Saindo do cabeçote de martelete de impacto, vamos aqui no cabeçote para a serra de 4 polegadas. Mecanismo bem interessante, e aqui nós temos essa engrenagem nesse formato espiral. Isso aqui é um ponto muito positivo, porque ele aumenta o contato entre a troca de um dente e outro, e isso vai reduzir o desgaste dessa peça, vai aumentar a transferência de energia, de rotação, de torque. É um mecanismo bem interessante mesmo. Geralmente esse sistema aqui tem bastante em esmerilhadeiras, mas aí para vocês verem como que esse mecanismo funciona. Eu estou rodando aqui ao contrário, que é mais fácil. Se eu tentar rodar para cá, ele pesa um pouquinho mais. Mas funciona dessa forma aqui, ó. Saindo do cabeçote de motosserra ou eletrosserra, nós temos o cabeçote da esmerilhadeira. Ele é um cabeçote bem simples também, e esse daqui ele já tem um mecanismo de rotação um pouquinho diferente. Tem que pressionar essa trave aqui um pouquinho para ele livrar a rotação ali. Mas esse daqui é só a redução dessas engrenagens. Esse daqui é uma engrenagem angular, que ela pega o movimento nesse sentido aqui e transfere ele em outra rotação. Esse daqui ele vai pegar só o movimento paralelo ali mesmo, e nós temos só a redução dessa engrenagem menor para essa engrenagem maior. Aí aqui a gente tem um ganho de torque por conta dessa redução, mas aqui nós temos um rolamento de agulha, tipo agulha ou aqueles palitinhos.
Aqui também nós já temos um rolamento, mas esse rolamento aqui, ele já é um rolamento de esferas. Aí fica dessa forma, rolamento de esferas, e esse rolamento aqui da base, ele é um rolamento tipo agulha. Saindo do cabeçote da esmerilhadeira, entramos aqui no cabeçote de compressor, onde você vai conseguir encher pneus, bolas, algumas outras coisas aí também. E aqui nós já temos uma engrenagem bem pequena com uma engrenagem bem maior. Isso daqui vai dar um ganho de torque muito grande nesse conjunto. E reparem num detalhe aqui dessa engrenagem maior, pessoal. Tá vendo que nessa parte de cá, ela é como se ela fosse inteiriça e aqui ele já começa a ter uma abertura ali? Essa diferença dessa engrenagem é para fazer um contrapeso, um balanceamento do movimento de rotação dessa peça plástica. Ela é uma biela que vai acionar o pistão lá dentro. O único ponto negativo que eu achei desse cabeçote é que ele é uma peça plástica, o pistão ali dentro também é plástico, mas o pistão ele tem um anel de vedação ali dentro e nem é essas peças plásticas que vão ter atrito. A borracha ali dentro nesse pistão que vai ter o atrito, e essa peça, mesmo sendo plástica, ela tem um rolamento aqui que não vai deixar ter o desgaste. Mas aí funciona dessa forma aqui, uma peça bem construída, todo esse corpo aqui em alumínio, liga metálica. Bem simples e bem interessante também. Saindo do cabeçote compressor, entramos no cabeçote da lavadora de pressão. Nesse cabeçote aqui, nós temos um mecanismo um pouco diferente. Já mostrei algumas lavadoras de pressão aqui no canal, geralmente são engrenagens planetárias. São esse tipo de engrenagem aqui, onde tem uma engrenagem central e outras engrenagens circulando, orbitando ali as outras engrenagens, né? E aqui nós já temos engrenagens paralelas. Nessas engrenagens aqui, nós temos uma engrenagem pequena que roda uma grande que tem outra pequena acoplada nela que vai rodar outra grande ali dentro. Mas aqui não é um sistema fraco, é um sistema bem projetado e nós temos nesse eixo de apoio aqui, ó, esse daqui ele vai ter grande pressão. Tem um rolamento ali para manter esse eixo sempre na mesma distância e essas engrenagens elas têm uma área de contato muito boa ali também entre a troca de um dente e outro. Meio que não fica espaço entre a troca de engrenagens. Ela roda muito liso aqui. E um outro ponto positivo também, essa bomba, o movimento de rotação dessas engrenagens vai mexer essa outra engrenagem aqui, ó, que vai movimentar esse pistão para os lados. Aí ele vai movimentar aqui e vai bombear a água por essas válvulas. Essas válvulas são de sentido único. Uma delas libera a entrada, mas a saída ela tranca. E a outra libera a saída, mas não deixa puxar de volta. São válvulas bem eficientes também. E o diâmetro desse pistão aqui, ele é um pistão metálico e tem o diâmetro de 12 milímetros. 11,9, praticamente 12 milímetros. Saindo do cabeçote de lavadora de pressão, entramos nos cabeçotes oscilantes. E aqui já começa a mudar um pouquinho, porque naqueles cabeçotes ali, você não perde em nada para máquinas dedicadas. Aqui já começa a ser outra história. Esse cabeçote da multi-oscilante, ele tem exatamente o mesmo princípio de funcionamento de uma máquina oscilante, que ela tem um eixo excêntrico que vai movimentar essa peça daqui, fazendo esses pequenos movimentos, como se fosse um tchau aqui, né? Ele faz esse movimento de vibração e transfere esses movimentos aqui para a ponta na lâmina que você tiver colocado ali. E ele faz realmente movimentos bem curtos ali. É um cabeçote que funciona muito bem. Qual que é o ponto negativo desse cabeçote aqui? Ele não tem um mecanismo anti-vibração que geralmente oscilantes dedicadas têm. Aí você vai sentir bastante vibração lá no corpo da máquina. Esse é o ponto negativo desse cabeçote. E saindo desse cabeçote oscilante e entrando aqui no cabeçote da Tico-Tico, aí sim a gente já tem uma diferença enorme. Olha como que é o mecanismo dessa Tico-Tico. Ela é uma peça que tem esse eixo aqui, essas abas excêntricas, vamos falar assim, que ela tem esse movimento em diagonal e vai realmente movimentar essa parte aqui que segura a lâmina para frente e para trás, ou para cima e para baixo. Aqui nós temos duas reduções de engrenagem. Essa engrenagem roda livre dessa daqui, ó. Essas duas aqui rodam livres. Essa maior e essa menor aqui, elas são únicas. Aí você tem a transmissão de energia daqui para cá e daqui para cá. Faz como se fosse um U aqui, para ter um ganho de torque. Aí que entra aquela questão. Já pega um detalhe bem importante. Geralmente serras Tico-Tico tem um princípio de funcionamento bem parecido com esse do compressor aqui, ó. Ela tem uma roda de engrenagens, vai ter como se fosse uma biela ali, movimentando essa haste que você faz a fixação da lâmina. Aí você tem mecanismo de contrapeso, tem mecanismo anti-vibração, tudo na máquina de serra Tico-Tico. Nesse mecanismo aqui não, é um mecanismo bem simples e toda essa
oscilação de energia aqui, ó, dessa peça, você vai sentir muito na máquina. Eu tô reforçando isso, pessoal, essa questão de vibração, esses detalhes de funcionamento, é realmente para passar a real para vocês. Se vocês forem comprar algum cabeçote desse aqui, você já está ciente exatamente do que você está comprando. Se você quiser ter esses cabeçotes aqui como um quebra-galho aí no kit, é um cabeçote que funciona bem, você vai conseguir sim realizar serviços com eles, mas nesses dois modelos aqui, principalmente nesse daqui da Tico Tico, não espere o mesmo desempenho de uma Tico Tico dedicada. Esse cabeçote oscilante aqui, ele até funciona muito bem, mas com o contra aí de você sentir bastante vibração, no mais é isso. Esses eram todos os cabeçotes que eu tinha aqui para mostrar para vocês, e agora a gente vai para a parte das baterias. Mesmo eu comprando esse kit junto aqui, as baterias vieram no mesmo kit, né? Nós temos duas placas diferentes aqui, ó. Esse kit, ele vem com uma placa de um jeito, esse daqui ele já tá com a placa um pouquinho diferente. Parem nesses MOSFETs aqui, eles estão nesse sentido, dessa placa aqui eles já estão nesse sentido. Mas isso daqui é só pela questão de balanceamento de carga, ambos vão fazer o mesmo balanceamento e ambas as placas têm um mecanismo que eu achei bem interessante, que é a questão de superaquecimento. Se a bateria estiver aquecida, ela não vai carregar. Esse cabo, ele é um termopar, se estiver detectando temperatura excessiva aqui, ele desarma o carregamento das baterias. Sobre a questão das células, são células 18650 de 2000 mAh. Aí vem aquela questão. Aqui na bateria está falando que é uma célula de 5 amperes. Teria que ser uma capacidade real dessas células de 2.500 mAh para a gente ter esses 5 amperes, mas eu já fiz o teste de capacidade nessas baterias, lá no Atorch DL24. Essa bateria aqui, ela deu 2.743 mAh, com uma taxa de descarga, taxa de corte, de tensão de corte, a 15 volts ou 3 volts por célula. E essa bateria aqui, ela deu 2.777 mAh no mesmo esquema. Taxa de corte, aí, de tensão de corte, 3 volts por célula. Indo aqui para o carregador, um carregador bem simples, ele tem praticamente só caixa, mas aqui tem alguns componentes eletrônicos e ele vai carregar a bateria. Vai carregar a bateria de forma lenta, mas vai carregar. Tem alguns circuitos integrados aqui que vai fazer a modulação da questão de acendimento do LED ou não, e se vai mandar carga ou não para a bateria. E eu também fiz um teste nesse carregador e ele teve a saída máxima de 0,7 amperes. Eu só vou organizar essa bateria aqui para mostrar para vocês o mecanismo desse termopar aqui em ação. Conectei esse carregador ali na tomada. Essas baterias elas carregam das duas formas, ou pelo carregador tipo estação, que é esse modelo aqui, ou pelo carregador tipo jack, você conecta nesse plug aqui. A bateria ela tá carregando, não façam isso, eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês mesmo. Mas aqui, ó, se eu aquecer a ponta desse termopar, imediatamente vai cortar o carregamento da bateria. Ele aqueceu, parou o carregamento. Quando ele esfriar, vai voltar o carregamento novamente. Carregando de novo. Se eu aquecer aqui novamente, ele vai cortar novamente o carregamento. Um mecanismo de proteção aí bem interessante para essas baterias. Estou colocando o dedo aqui só para esfriar esse termopar mais rápido. Mas aí é dessa forma que ele funciona. Esse termopar ele fica por baixo aqui da placa, bem próximo ali às células. Dessa forma aqui, ó. Bom, pessoal, chega de falar. Vou montar todos esses cabeçotes, mostrar para vocês alguns dados de peso de cada um deles, rotação de cada um deles, e depois a gente vai para a prática.
Cabeçotes, baterias e carregadores, tudo montado. Agora vamos para a parte do peso de cada um deles. Só para vocês terem uma ideia do carregador, ele tem aproximadamente aí 130 gramas. As baterias, uma tem 561 gramas, a outra 553 gramas. Para vocês verem essa questão da capacidade, né? Essa daqui ela é mais pesada, ela teve um pouquinho mais de capacidade de amperagem. Essa daqui foi um pouquinho mais leve, um pouquinho menos de capacidade. O cabeçote da Serra Tico-Tico tem 339 gramas. O cabeçote da Multi-Oscilante sem lâminas tem 425 gramas. O cabeçote da lavadora de pressão, ele tem 439 gramas com essa haste aqui do bico. O cabeçote compressor tem 438 gramas. O cabeçote da esmerilhadeira completo com a empunhadura lateral e o protetor de disco tem 529 gramas, 528 ali mais ou menos. O cabeçote da serra, motosserra, 568 gramas. O cabeçote do martelete, 706 gramas. Ele é o cabeçote mais pesado de todo o kit praticamente. Cabeçote da chave de impacto, 655 gramas. Cabeçote da parafusadeira furadeira com controle de torque, 492 gramas. Máquina que veio no kit comprado no Brasil, 551 gramas. Máquina da Horme, comprada no AliExpress, 559 gramas. Agora um teste de rotação, pessoal, nos cabeçotes rotativos. Vou começar aqui com a rotação mínima, depois média e máxima. Esse cabeçote do martelete perfurador, rotação mínima, 360 rotações por minuto aproximadamente. Rotação média, 525 rotações aproximadamente. Rotação máxima, foi para 680 rotações por minuto aproximadamente. Tirando aqui a função de martelete, apenas rotação máxima, foi para 740 rotações por minuto. Cabeçote da chave de impacto, rotação mínima, 1.350 rotações, rotação média, 2.050 rotações aproximadamente e rotação máxima, 2.530 rotações por minuto aproximadamente. Cabeçote parafusadeira, rotação mínima, 599, 600 rotações, rotação média, 880, rotação máxima, 1.100 rotações por minuto. Isso na velocidade 2, que é a alta rotação mecânica. Jogando para a baixa rotação, a gente vai ter na velocidade máxima da baixa rotação 330, 350 rotações por minuto. A rotação desse cabeçote ela é uma rotação bem próxima daquela máquina que a gente testou da Sumaway, uma 16 volts, que ela tinha um torque muito, mas muito forte. Acredito que esse cabeçote vai entregar bem próximo dessa potência de torque comparado com a máquina da Sumaway. E para não ficar de fora, o teste da rotação apenas do motor. Baixa rotação, 14, 15 mil rotações por minuto aproximadamente. Média rotação, 18.700 rotações. E alta rotação, 22.300, 22.400 rotações por minuto apenas do motor. Já ia faltando o teste de rotação do cabeçote da esmerilhadeira. Rotação mínima, 4.800 rotações por minuto. Rotação média, 7.100 rotações por minuto. Rotação máxima,
8.700 rotações por minuto. Pessoal, só nesse teste de rotação, esse cabeçote aqui, para cortes e para alguns tipos de lixamento, ele vai se sair muito bem. Vamos ver como que ele vai se sair na questão de força. Eu não vou usar esse disco que vem na máquina, pessoal. Eu vou utilizar um disco da Starrent, não é propaganda nem nada, mas é um dos melhores discos de corte que eu já usei. Vou dar um leve aperto aqui na flange, só para ela não dar um tranco e acabar travando aqui durante o acionamento da máquina. Coisa mínima mesmo. E vou fazer um corte nesse perfil enrijecido que é na chapa 14. Cortou tranquilo aqui também. Esse tipo de motor, pessoal, motor brushless, ele tem a parada instantânea em todas as máquinas, só que a inércia de rotação desse disco acaba pesando o motor e ele continua girando. Agora vamos ver como ela se sai com esse disco flap, tem o grão 60. Ainda pedaço de metal chapa 14. Tanto o teste de corte quanto o teste de lixamento eu fiz na velocidade máxima eletrônica da máquina. Agora eu vou ver aqui na velocidade mínima se ela vai ter uma perca de força por conta dessa rotação reduzida. Aqui já força bastante nesse cabeçote da esmerilhadeira. No teste do cabeçote, da chave de impacto ou parafusadeira de impacto, eu vou fazer um teste removendo o parafuso ali da roda do carro, só pra gente ter uma noção de desempenho mesmo, e eu vou utilizar o próprio soquete que veio no kit para tirar os parafusos lá da roda do carro. Esse tipo de encaixe aqui, você pode forçar o soquete mesmo para entrar, ele entra na pressão. Tem um furo aqui no encaixe quadrado, que tem alguns soquetes que eles vêm com um pino. Se você quiser deixar o soquete mais firme no local, aí tem um pino que ele passa aqui nesse furo, que vai dar pra ver, ali ó. Tem um pino que ele passa aqui no furo, você coloca tipo um O-ring aqui para segurar esse pino. Aí o soquete não sai daqui de forma alguma. Vamos lá para a roda do carro. Bom, pessoal, os parafusos aqui da roda foram torqueados com 11 kg a última vez que eu mexi aqui. Já tem um tempinho que eu não mexo nessa roda, eu tenho que arrumar outros parafusos para fazer esses testes, senão vou acabar espanando esses parafusos aqui. Mas vamos lá, foram torqueados com 11 kg, a chave de impacto está na rotação máxima, sentido de rotação anti-horário. Vamos ver se a máquina vai sofrer para tirar esses parafusos. Tirou tranquilo aqui. Vou tirar só mais um aqui. Tirou muito bem, pessoal. Tirou muito bem mesmo esses parafusos. Vou colocar aqui novamente. Nunca use a chave de impacto para colocar os parafusos, pelo menos no começo aqui. Se você for usar esse tipo de chave para apertar os parafusos, você chega ele aqui até no final, chega aqui até no final também. Chegou aqui no final, não precisa de você ficar deixando a máquina tirar leite da roda aqui toda a vida. Você só faz isso daqui, ó. Aqui já apertou. Aqui também já apertou. Se você manter a chave de impacto pressionada aqui, você vai espanar o parafuso ou o prisioneiro da roda tranquilo. Esvaziei esse pneu para ficar com 20 libras. Aproximadamente 20 PSI. Vou colocar essa mangueirinha aqui na roda. Aqui no visor ele também está indicando abaixo de 25 PSI. E vou encher ele até chegar mais ou menos aqui, que vai dar por volta aí de 30 PSI. Aí bom que a gente já confirma com essa caneta aqui também. O pneu está bem murcho. E a máquina está na rotação máxima. Eu vou colocar um timer na tela para vocês verem o tempo que vai levar para encher esse pneu até a pressão ideal.
Aqui ele ficou quase 2 pix acima do 25 PSI. Vamos ver quanto que deu aqui com a caneta. Ele até passou um pouco aí das 30 libras. Tá em 2, 4, 6 e ficou com quase 38 libras. Cabeçote da lavadora de pressão conectado na máquina. Já deixei ela com o bocal tipo leque. E se você não quiser usar um balde como reservatório, uma ideia bem bacana é você utilizar essas bombonas aqui, ó. Essa daqui ela é de 20, 25 litros, se eu não me engano. E eu coloquei uma tampa com um furo central aqui, ó. E essa tampa, esse conector aqui, ele tem uma mangueira que tá pegando água direto aqui do fundo do reservatório. Aí desse jeito você consegue secar esse reservatório sem ter aquele problema que tem no balde da mangueira ficar escapando e saindo. E até para transportar isso daqui fica muito prático. Para vocês verem aqui, já deixei no jeito funcionando. Esse daqui é o bocal tipo leque. Vou jogar nessas folhas secas aqui. Claro que você não vai usar uma máquina dessa para lavar quintal, só para vocês verem mesmo o leque dela em funcionamento. Chegar nessa parte aqui que tem um lodo. Fazendo esse pedaço aqui que tá mais seco. Ela até remove um pouco do lodo, mas não tira tudo. Não é o ideal dessa máquina, ela limpa custando essa parte de lodo, essa sujeira mais incrustada, né? Vou trocar aqui para o bico fino. Bico fino conectado. Ele até tem um poder de limpeza maior, mas é claro, pessoal, você não vai comparar uma máquina dessa nunca com uma máquina que você conecta na rede, na torneira, na mangueira ali. O desempenho dessa máquina é uma máquina voltada para portabilidade. Eu sempre falo isso no vídeo, o pessoal nunca entende isso, sempre confunde a utilização dessa máquina, mas você nunca vai comparar, pessoal, uma máquina desse porte aqui com aquelas lavadoras que você conecta na rede, que você conecta na torneira, que você conecta na tomada. Aquelas máquinas têm um rendimento, um funcionamento muito superior do que essas máquinas aqui. Outra coisa que o pessoal pergunta muito desse tipo de máquina: pode ligar na torneira, pode ligar na mangueira? Pessoal, se você for ligar uma máquina dessa aqui na torneira, na mangueira, você já está fugindo completamente da proposta dela, que é uma máquina voltada para a portabilidade, tá? Essa máquina aqui é para você puxar água de algum recipiente, seja de um balde, seja de alguma bombona. Se você conectar a mangueira nessa máquina aqui, na torneira, ela vai funcionar normalmente, só que as válvulas dela não vão interromper o fluxo de água. Ela vai continuar vazando água aqui, mesmo quando você não estiver pressionando o gatilho. Aqui ela não está vazando água, porque a água está nessa bombona aqui, tá? Aí só vai vazar água aqui mesmo quando eu pressionar o gatilho. Teste desse cabeçote martelete perfurador. Vou fazer nesse bloco de concreto, pra gente ver como que ele vai sair. Um bloco maciço. Vou deixar na rotação máxima da máquina. Se eu controlar, vai ser no gatilho. Deixa eu mudar de local. Fez a perfuração aqui, tá do jeito que eu tô virando aqui, mas vamos lá, para mostrar aqui. Que é para dar espaço para o pó sair também ali de dentro, senão não tem máquina que aguenta. Fez o furo aqui, sem fazer força nenhuma, apenas a ferramenta trabalhando. Ah, e um detalhe, pessoal, eu não estou utilizando a broca que veio no kit. Essa é uma broca da DeWalt. Para vocês verem a diferença que é desse martelete perfurador lá naquele bloco de concreto para essa parede de alvenaria comum.
Fura igual a manteiga, aquele bloco de concreto lá que é bem duro. Agora já aproveitando o embalo dessa perfuração aqui em alvenaria, vou colocar também esse cabeçote perfurador aqui, que tem também a função de perfuração com impacto. Já está na função de impacto selecionada. Fura bem também, mas vocês viram a diferença que é quando você usa um martelete perfurador para uma parafusadeira, uma furadeira que tem essa função de impacto para perfuração de alvenaria também. Vai furar alvenaria tranquilo, sim, mas um cabeçote desse daqui não tem nem comparação. A força que você faz com esse cabeçote para você fazer essa perfuração aqui, com esse cabeçote de perfuração, você só mantém a máquina ali na posição e é a máquina que vai trabalhar. Você não precisa fazer força nesse tipo de cabeçote. Teste do cabeçote de motosserra. Quando você for fazer a utilização, você coloca um pouco de óleo entre o sabre e a corrente para você fazer a lubrificação tanto do guia de corrente quanto da corrente e evitar um desgaste prematuro desse conjunto. Essa é uma madeira de IP, o pessoal usa ela muito em deck, uma madeira bem dura. Vou fazer o teste de corte nela. Mais um corte aqui. Esquentou bastante ali também o sabre. Vou colocar mais um pouco de óleo aqui. Essa madeira é uma madeira bem seca mesmo, pessoal. Por isso que está tendo dificuldade aqui. Vou fazer um teste com uns galhos que eu tenho ali também. Esse galho aqui, pessoal, é daquelas paineiras. O pessoal chama ela de barriguda também. Aquela árvore que tem um monte de espinho. Vou fazer um teste nesse pedaço aqui. Cortou tranquilo, tranquilo esse galho aqui também. Vou fazer mais um corte nessa madeira aqui, só que dessa vez eu não vou utilizar a bateria original dela. Eu vou utilizar essa bateria, tem um selo Vitor de qualidade. Essa bateria aqui foi eu que montei, pessoal, mas ela é uma bateria de realmente 9 amperes. Vamos ver como que a máquina vai se sair cortando essa madeira, mas reforçando, essa madeira ela é muito seca mesmo. Pessoal, mesmo assim pesou bastante e mesmo eu aliviando a mão e fazendo esse movimento aqui para ajudar a máquina, ela sofreu. Tanto é que eu estou percebendo aqui no corpo da parafusadeira que aqueceu bastante também, cortando uma madeira dessa densidade aqui. Chegamos no teste da Tico Tico. Vou conectar ela aqui na máquina, vou colocar a lâmina. Para você colocar a lâmina, você gira essa trava aqui para o lado e encaixa ela até o final. Tem uma molinha lá dentro, ela faz uma pressão contra, tá? E você tem que empurrar mesmo. Se a lâmina estiver aqui, você girar a trava, ela vai expulsar a lâmina para fora, vai ejetar essa lâmina. Você gira aqui e encaixa até o final. Só para vocês verem que eu não estou brincando quando eu falo da questão de vibração desse cabeçote. Olha as coisas mexendo em cima da bancada.
Olha aquele teste que eu fiz com a garrafa de água aqui no fundo. Vou fazer um teste de corte ainda nessa madeira. Agora um teste de corte nesse MDF de 15 mm com lâmina própria para MDF. Como que ficou um lado do corte. Essa face aqui do corte até que ficou bem aceitável, que olha do lado de cá. Estourou o MDF todo. Esse cabeçote aqui ele tem bastante vibração e ele tem um jogo considerável aqui na parte dessa lâmina aqui, ó, para vocês verem, ó. Isso daqui acaba tirando a precisão de corte para esse cabeçote. Aí esse daqui realmente é bem um quebra-galho mesmo, tá? Indo agora para o cabeçote da multi-oscilante, vai umas observações aí para vocês não danificarem a máquina de vocês. Por quê? Esse cabeçote ele trabalha com a vibração muito alta. Claro, vai depender da rotação que você colocar, da rotação eletrônica que você selecionar aqui no painel da máquina, mas você tem que ficar atento porque esse cabeçote em alta rotação, no caso vai ser alta vibração, ele vai gerar um atrito entre a carcaça da máquina e a carcaça do cabeçote. E o que que isso pode ocasionar? A fundição desses materiais. Pode derreter aqui devido ao atrito. Na indústria tem soldagens que você usa atrito, usa fricção ali para ter a soldagem de dois materiais e isso acontece aqui. Esse cabeçote, quando você seleciona a rotação mais alta da máquina, ele vibra em uma frequência muito alta e isso gera um aquecimento nessa parte e acaba derretendo. Essa marca aqui, ó, nesse cabeçote, foi com esse cabeçote que eu usei ele na rotação máxima, não me atentei e ele acabou fundindo aqui no corpo da parafusadeira. Aí a dica é, sempre que você for usar esse cabeçote oscilante, coloque ele na rotação mínima, na rotação média, que ele já vai ter um desempenho. Se você usar na rotação máxima, cuidado, porque pode acabar fundindo esse cabeçote aqui no corpo da parafusadeira, beleza? Para você colocar a lâmina nesse cabeçote é bem simples. Você puxa essa lingueta aqui para trás, essa trava já vai para frente, você consegue colocar as lâminas. Eu vou começar esse teste cortando um pedaço de PVC. Você pode colocar essa lâmina em qualquer uma das posições, tá? Seja ela na vertical aqui, pode jogar ela para um lado, jogar ela para o outro lado. Só para vocês verem como é o funcionamento aqui, ó. Rotação mínima. Rotação média. E rotação máxima. Para vocês verem o teste da garrafa aqui com água. Ela não é uma vibração muito forte a ponto de movimentar muito a água, mas aqui na superfície da água você já consegue ver que ela tem uma frequência muito alta, devido à forma que faz aqui na superfície mesmo. Ó. É bem forte mesmo, vou jogar aqui na mínima para vocês verem a diferença. Média. E máxima novamente. Como eu falei, pessoal, uma frequência de vibração muito alta na rotação máxima. Deixa na média ou na mínima. Estou utilizando até a lâmina que veio no kit desse cabeçote. Já fiz alguns testes com ela em alguns materiais. E nesse teste aqui eu vou fazer nesse pedaço de cano PVC. Vou começar na rotação mínima, depois média, depois máxima. Só para vocês verem essa questão de desempenho entre cada velocidade. Mas reforçando, fiquem atentos nessa questão da velocidade máxima aqui, tá? Velocidade média. E velocidade máxima. Agora vamos fazer um teste nesse pedaço de madeira aqui, e já vem uma observação muito importante também, outra, né? Quanto mais firme a peça tiver, mais imóvel ela tiver,
melhor vai ser o desempenho da multioscilante. Por que eu falo isso? O cano PVC, ele acaba absorvendo um pouco a vibração, a oscilação da máquina, e eu segurando aqui com a mão, piora ainda mais. Aí reduz muito a eficiência do cabeçote. Quanto mais firme a peça tiver, maior vai ser a eficiência desse movimento de vibração. Aí você vai conseguir um resultado melhor de acordo com a fixação da peça. Rotação mínima. Rotação média. E rotação máxima. O trem chega e começou a queimar a madeira ali. Tem um corte aqui de cima para baixo. Cortou muito bem essa madeira. Nesse uso aqui que eu fiz, o cabeçote não fundiu com a ferramenta. Foi só uma observação mesmo, pessoal, para vocês não danificarem a máquina por conta do uso. Às vezes você vai usar o cabeçote por um tempo mais prolongado e pode gerar sim um superaquecimento nessa emenda, o que pode ocasionar fundição desses dois materiais. Já vou aproveitar as lascas nessa madeira aqui para fazer um teste de lixamento com essa peça que já vem nesse kit do cabeçote. Começar com a baixa rotação, média e depois a alta. Média rotação. E alta rotação. Lixou bem essa peça de madeira e é uma peça que, pelo princípio de funcionamento, ela também vai funcionar muito bem. Nessa peça de lixadeira já aconteceu o que eu falei para vocês, ó. Começou a derreter aqui e eu tentei descolar o cabeçote aqui, ele saiu, mas ele grudou. Tá vendo esses pedaços pretos aqui? Foram peças desse cabeçote que acabou derretendo e grudando na carcaça do corpo da parafusadeira. Para vocês verem que não tá superficial. Isso daqui ele realmente fundiu com o plástico de baixo, ó. Tô raspando aqui com a espátula. Ele literalmente derreteu com outro plástico. Por isso que eu falei, pessoal, usa na rotação mínima ou na rotação média. O cabeçote aqui ele realmente é um quebra-galho mesmo. Ele e o cabeçote da Tico Tico. Teste de controle de torque nessa madeira, o lado de baixo dela tá bem surrado já. Pode ser que dê alguma divergência aí no teste, se algum parafuso já pega algum furo existente. Mas é a madeira que eu tô tendo aqui para fazer esse teste e eu vou usar ela. Vamos lá, função de controle de torque na parafusadeira ativada. Vou começar com o torque nível 1, vou ir pulando 1, 3, 5, 7, até chegar no torque máximo aqui. Eu estou utilizando a alta rotação, se eu sentir necessidade eu jogo para a baixa rotação. Esse parafuso é um parafuso 4,5 por 60 milímetros. Torque nível 1. Torque nível 3. Nível 5. Nível 7. Nível 9. Nível 11. Nível 15. Nível 19. E nível máximo 23.
Teve um desempenho de torque bem progressivo e aqui no final foram os dois torques mais altos, né? O torque máximo e o torque nível 19. Cravou bem o parafuso aqui no torque máximo. Ela tem um bom controle de torque, dá para você usar em diversas situações. E eu utilizei apenas a alta rotação. Se eu jogasse aqui para a baixa rotação, ela ia rodar bem mais lento e com um torque bem maior ainda. Teste de perfuração em madeira. Eu vou utilizar essa broca de 4 pontas de 1 polegada, rotação máxima do cabeçote. Se eu sentir necessidade, eu jogo para a baixa rotação. Um furo aqui na parte superior. Parece que as engrenagens dentro aqui do cabeçote deu uma escorregada. Vou jogar aqui para a baixa rotação com alto torque. Aqui na baixa rotação com alto torque, ela foi embora, mas na alta rotação aqui eu senti as engrenagens aqui dentro escorregando. Realmente ela tá raspando ali dentro. Antes de fazer um teste de perfuração em metal, só pra gente já aproveitar essa madeira aqui que já tá com esses parafusos e testar esse cabeçote aqui para fazer fixação de alguns deles nessa madeira. Começando aqui pelo nível mais baixo. Ele já chegou no limite desse nível, nível médio e nível máximo. Pessoal, o impacto desse cabeçote aqui é muito forte mesmo. Quebrou o parafuso. Único ponto negativo desse encaixe, que ele é duplo, quadrado e hexagonal. O bit ele não trava muito bem, ele só depende da força do ímã ali para manter ali dentro. Aí tem hora que alguns parafusos ele acaba saindo. Agora sim, teste de perfuração em metal, Metalon 4040, chapa 18. Cabeçote com a broca escalonada. Na alta rotação, eu já percebi que ela teve aquela questão das engrenagens ali dentro. Depois eu vou desmontar aqui e ver o que é. Mas eu vou começar com esse teste. Eu vou ver aqui se ela vai escorregar novamente. Se houver necessidade, eu jogo para a velocidade de baixa rotação. Vou utilizar um fluido de corte para lubrificar a broca. Aqui ela já está escorregando, ó. Vou jogar para baixa rotação com alto torque. Perfuração de metal com esse Metalon 4040 na chapa 18, broca escalonada e esse cabeçote. A máquina se saiu muito bem na baixa rotação. Na alta rotação, infelizmente, teve esse problema do deslize das engrenagens. Eu vou abrir esse cabeçote novamente para ver se eu consigo identificar o problema e, se possível, fazer a correção dele também. Pessoal, consegui arrumar esse cabeçote. Um problema bem besta mesmo, bem simples, mas foi bem fácil de resolver. E agora aqui para vocês verem baixa rotação. Aqui ao lado, só vai ser difícil firmar com uma mão e filmar com a outra, mas vamos lá. Isso daqui na baixa rotação. Vou jogar agora para a alta rotação. Vai embora. Esse tranco que deu ali foi do acionamento do motor. Aquele barulho foi do acionamento do motor. Não teve nada a ver com barulho de engrenagem. Novamente aqui, alta rotação. Zerou esse cabeçote. Vamos lá para vocês verem o que eu fiz nele. Isso daqui foi a solução desse problema. O que eu fiz aqui e como que eu identifiquei esse problema, né? Ele estava com problema na alta rotação. Na alta rotação é quando essa engrenagem aqui, ó, ela tá recuada
Eu até separei esse conjunto de engrenagens aqui para explicar melhor para vocês. Essas engrenagens não é dessa máquina aqui, mas aí vamos lá. Essa engrenagem, essa daqui, ó, é a responsável por fazer a troca de alta rotação para a baixa rotação. Quando você seleciona a alta rotação, ela vai para trás e quando ela acopla nessa engrenagem do meio, que é essa peça maior aqui, ó, ela vai girar todo esse conjunto de engrenagens junto. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo que tudo tá girando junto ali? É como se ela isolasse um estágio de engrenagens. Quando você joga para alto torque com baixa rotação, ela vai para frente e aí ela vai girar esse conjunto de engrenagens aqui, ó, separado. Aí você vai ter 2 estágios de rotação a mais, 2 estágios de redução de engrenagens aqui a mais. Qual que era o problema que estava tendo nesse cabeçote aqui? Quando você estava selecionando a alta rotação, ela não estava acoplando 100% nessa engrenagem aqui, ó. Aí quando você estava fazendo força na máquina, acabava vencendo a pressão e ela faz isso daqui na engrenagem, ó. É como se ela ficasse pulando essa outra engrenagem aqui. Qual que foi a solução que eu achei? Colocar uma arruela de 0,5 milímetro de espessura. Eu fiz essa arruela na verdade, tá pessoal? Eu fiz um furo central aqui com uma broca de 10 milímetros e depois na esmerilhadeira eu fui cortando ela até ela ficar redonda aqui. Foi 10 minutos para eu fazer essa arruela aqui, por isso que eu fiz. Compensou o tempo que eu gastei, né? Mas aí essa arruela, ela dá a distância para essa peça daqui ficar um pouquinho mais alta ali dentro e dessa forma consegue acoplar corretamente nessa peça daqui. Aí é bem simples de você fazer isso. A única diferença que ficou nessa peça daqui é que antes ela não tinha essa arruela ali no final, agora ela tem essa arruela ali no final. Essa outra chapa ali, aquela outra arruela maior ali, já vem nessa caixa de engrenagens. Eu só acrescentei essa arruela de 0,5 milímetro, 0,5 de milímetro ali dentro. Aí ela fica dessa forma e deixa essa peça 0,5 milímetro mais alta, fazendo o acoplamento correto nessa peça daqui. Só para vocês verem a espessura dessa arruela aqui. 0,5 milímetros. Aí como que vai ficar a montagem aqui agora? Você só vai colocar a arruela ali dentro, no fundo. Ela entra certinho ali, ó, dentro dessa engrenagem aqui maior. Aí você vai colocar essas engrenagens menores. Já monta ela aqui antes para você não ter dor de cabeça. Depois vem essa peça daqui. Essa ranhura aqui, essa cavidade aqui, ela fica pro lado de baixo. Você coloca ali. Essa engrenagem que fica nesse cabeçote aqui, é bom você colocar ali também, porque é mais fácil para você encaixar aqui. Se você tentar encaixar ela ao contrário, dá uma dor de cabeça danada. Aí você coloca ela aqui. Essas orelhinhas dessa carcaça aqui, elas ficam para cima. E você pega de referência essas informações aqui, ó. Só encaixa ali. Se não estiver encaixando fácil, você usa a própria engrenagem do induzido para girar as engrenagens lá dentro. Aí ele vai meio que ajeitando essas outras engrenagens e fica mais fácil para encaixar. Depois vem esse ferrinho, ele tem que entrar, essas pontas aqui, ó, tem que entrar naquela cavidade daquela peça maior. Coloca de um lado, com a ajuda de um alicate você puxa aqui para o outro lado. Depois é só fechar esse cabeçote. Essas abinhas aqui, elas encaixam nesse ferrinho aqui, ó. Dessa forma ali. E você encaixa aqui na carcaça plástica. Coloca já essa engrenagem antes também. Se o cabeçote estiver com dificuldade de fechar essa carcaça aqui, você ajeita essa peça branca aqui, que ela tem um local certo para encaixar no cabeçote. Você vai meio que girando ela aqui, que ela vai encaixar no lugar certinho dela. Aí fica fácil de você fechar aqui, ó. Ele tem que fechar suave desse jeito, você não pode fechar isso daqui forçando. E depois que você fechar o cabeçote, veja com o dedo aqui, ó, se essa engrenagem ali dentro está girando livre. Se ela estiver agarrando, pode ser alguma engrenagem que ficou fora do lugar, ou pode ser que aquela arruela esteja mais grossa do que o ideal ali dentro, né? O ideal ali já é uma gambiarra, mas é isso. Se tiver pesado aqui, pode ser alguma engrenagem fora, ou a arruela está mais grossa do que deveria. Agora é só fechar o cabeçote e tá pronto. Novamente aqui para vocês verem que deu certo mesmo. Baixa rotação. E alta rotação. Novamente aquela questão do tranco aqui do motor, desse barulhinho foi do motor tentando acionar. Como a broca estava travada lá, acaba pesando o giro inicial do motor.
Testes com todos os cabeçotes realizados, mostrei para vocês a construção interna de cada um. E só para fechar essa parte aqui, vamos para um ponto positivo e negativo de tudo aqui. Começando pelo motor, pelo principal, que é o corpo. Motor BL, placa controladora com 3 níveis de rotação, indicativo de bateria. Falando no indicativo de bateria, ele é um indicativo que realmente funciona. Fiz bastante testes com essa bateria até ela chegar no final aqui. Ela já está no nível mínimo. No nível 3 para o nível 2 demora bastante. Quando entra no nível 2 para ir para o nível 1 já é bem rápido. E quando a bateria está prestes a esgotar 100%, que a máquina não vai funcionar mais, esse LED aqui ele começa a piscar. Então essa observação mesmo sobre o nível de bateria desse painel. E todo cabeçote que você for acoplar no corpo da máquina, você deixa esse botão seletor no meio, como se ele estivesse deixando o gatilho aqui travado. Dessa forma fica bem mais fácil de você acoplar qualquer cabeçote aqui. Indo aqui para as baterias de excelente qualidade, durou bastante. Todos os testes que eu fiz aqui, inclusive outros testes que eu nem filmei, foi apenas com essa bateria. Ela não deu os 5 amperes que está aqui na etiqueta, mas ela deu quase 3 amperes. É uma ótima capacidade para uma bateria que veio num kit desses. As duas baterias tiveram uma capacidade bem próxima. Sobre o carregador, é lento, vai carregar as baterias, mas ele vai demorar. Essas baterias, por exemplo, se você for carregar naquele carregador, vai demorar em torno de 3, 4 horas, dependendo do nível de descarga das baterias. Indo aqui para o cabeçote principal desse kit. Eu falo principal porque todos os cabeçotes você vai usar, mas esse daqui com certeza é o cabeçote que eu acho que você mais vai usar no dia a dia. Por quê? Ele tem todas as funções num único cabeçote. Vocês viram que eu mostrei corrigindo aquele erro. Por quê? Se eu não tivesse corrigido aquele erro, não adianta você querer forçar o uso desse cabeçote. Você vai detonar aquelas engrenagens lá dentro e você vai praticamente inutilizar esse cabeçote em um período muito curto. Aí se sua máquina estiver apresentando esse problema, deslizando as engrenagens lá dentro, arruma esse problema, corrige para você não ter dor de cabeça. Da forma que eu fiz aqui, ficou um reparo definitivo e esse cabeçote está funcionando 100%, tanto na alta rotação quanto na baixa rotação também. Sobre o cabeçote de impacto, cabeçote excelente. Pela força dele, ele se equipara com aquela chave de impacto da Liuo, uma amarelinha que eu testei recentemente aqui no canal. É um cabeçote excelente mesmo, não tem nenhum ponto negativo dele para falar para vocês. Já veio que os sockets, veio com o socket 17, 19 e 22 milímetros, que é esse daqui. Acho que você vai pegar praticamente todos os parafusos de roda de carro aí. Se tiver alguma exceção de algum 18, aí você compra um socket adicional. Sobre o martelete ele não tem uma alta rotação, ele tem ali por volta de 600, 700 rotações por minuto, mas a energia de impacto desse cabeçote é muito boa. Vai facilitar muito nos trabalhos de perfuração que você tiver que fazer. E um detalhe sobre a broca, tem que ser o encaixe SDS Plus para esse tipo de cabeçote aqui. E sempre que você for utilizar a broca, faça a lubrificação dela. Dessa forma você vai prolongar muito o mecanismo de encaixe ali dentro. Faça uma graxa aqui mesmo, não é óleo, é graxa, para você fazer uma lubrificação boa desse kit, porque essa broca ela trabalha indo para frente e para trás ali dentro. Se você não fizer uma lubrificação adequada, pode reduzir muito a vida útil desse encaixe aqui. O cabeçote da esmerilhadeira funciona muito bem também, muito bem mesmo, tanto na utilização de corte quanto de lixamento. O único ponto que você não vai usar aquela seleção de rotação eletrônica para utilizar nesse cabeçote. Ele funciona bem na alta rotação. Quando você joga para a média, para a baixa, ou tenta controlar a rotação ali no cabeçote, no gatilho, ele já perde completamente a força. Ele funciona muito bem se a máquina tiver com acionamento máximo. Sobre a rotação eletrônica, ela é ideal para você utilizar nesse cabeçote de chave de impacto e nesse cabeçote aqui do compressor também, por exemplo, nesse da oscilante também. É uma dica bem importante aí, ó. Rotação nos demais aqui, eu acho que você usa tudo no talo mesmo, só nesses cabeçotes aqui que você deixa uma rotação reduzida também. Indo aqui para o cabeçote da motosserra elétrica, é um cabeçote excelente, tem muita força também naquela redução de engrenagens. O único ponto que eu acho assim que dava para melhorar, mas é bem simples de resolver, é a lâmina, o sabre. Esse é o sabre que estava nesse cabeçote. Esse sabre ali eu já tinha ele, inclusive ele é 1 polegada maior do que esse, e eu já deixei ele nesse cabeçote. Mais vantagem para mim, para vocês verem, ó, pouca coisa de diferença, só que a corrente desse sabre aqui, ela tem uma qualidade melhor. Esse aqui ele ainda está cortando normal, só que eu fiz um teste numa madeira bem dura e acabou desgastando um pouco o corte dessa corrente. Aí esse daqui, como ele está com a corrente melhor, ele aguenta mais tempo. Aí se vocês quiserem fazer a substituição também, tá aí uma dica. O encaixe desse sabre é padrão e esse sabre é bem barato para você comprar ele lá no AliExpress também. Compressorzinho para encher pneu, para encher bola. Um item bem interessante também se você quiser manter os pneus calibrados. Por quê? Se você for usar ele para ficar enchendo um pneu do zero até o máximo toda hora, vai forçar o equipamento, ele vai ter um superaquecimento do cilindro lá dentro e você pode reduzir muito a vida útil desse conjunto. Agora, se você for usar, por exemplo, uma vez por semana ali para manter os pneus calibrados, é um excelente compressor e vai atender muito bem
essa proposta. Indo aqui para o cabeçote da lavadora de pressão, um item bem interessante também, principalmente para o pessoal que trabalha com manutenção, com limpeza, por exemplo, de ar-condicionado, sempre leva esse ponto em consideração, né? Porque é um cabeçote bem interessante mesmo para essa finalidade. Você já tem uma máquina ali bem completa para você desmontar o aparelho e depois você só troca o cabeçote e já tem uma lavadora de pressão aí para fazer o enxágue do aparelho também. Claro que, lembrando novamente, você não vai comparar esse cabeçote com uma lavadora de pressão que você liga na rede. Cabeçote oscilante. Funciona muito bem, mas você tem que ter atenção para você não grudar ele lá no corpo da parafusadeira. Usa ele na média e na baixa rotação. E o cabeçote da Tico Tico. Fiz aquela brincadeira aí na edição, pessoal. E é isso. Esse cabeçote ele tem uma vibração grande, mas você vai conseguir sim fazer cortes com ele. Dependendo da qualidade da lâmina, você vai ter um desempenho melhor ou um desempenho pior também. Por isso o ideal, não só nesse cabeçote da Tico Tico, mas em qualquer outro que você utiliza brocas, lâminas, discos, utilizem os acessórios de extrema qualidade. Você vai extrair o máximo desses cabeçotes com acessórios de boa qualidade. Bom, pessoal, como vocês viram, é uma ferramenta que funciona muito bem. Os cabeçotes entregam um desempenho muito satisfatório. Tem algumas particularidades de um ou outro cabeçote ali, mas no geral é um kit que vale muito a pena de você ter, dependendo do valor que o pessoal está comercializando. Eu não costumo entrar nessa questão de valor nos vídeos, porque com o decorrer do tempo é normal o valor ficar defasado, mas o que eu tenho percebido é que tem um aumento muito grande de vídeos aqui no YouTube desse tipo de ferramenta. E, consequentemente, o pessoal tá tacando o valor lá em cima. Ah, ferramenta 10 em 1. Aí os caras estão cobrando 10 vezes o valor da ferramenta. Galera, isso daí eu já acho uma sacanagem. Quem sou eu, Vitor, para colocar preço em mercadoria dos outros? Mas o que eu percebi? Essas ferramentas multicabeçote, antes, elas estavam sendo vendidas por R$800, 700, 900 reais. Depende do vendedor, depende da região ali, mas depois que começou a surgir vários vídeos aqui na internet, o pessoal começou a atacar esse kit a R$3.000, R$4.000. Cara, é uma sacanagem muito grande. Aí já vem um outro ponto também, o pessoal pega e fala, Vitor, faz vídeo de ferramenta aqui do Brasil. Galera, sempre acontece isso, o pessoal vê que tá tendo divulgação, eles aumentam o valor muito, só por conta de um vídeo. Lá no AliExpress, eu falo AliExpress porque é o site que eu mais compro, tá? Mas quando você compra de sites estrangeiros, teve uma máquina da Sumaway, quando eu comprei a máquina, ela tava com 20 vendas lá. Depois que eu fiz o vídeo, ela foi para 500, 600 vendas. O que o pessoal do AliExpress fez? Tacou promoção na ferramenta. Por quê? Porque tava vendendo muito. O pessoal aqui do Brasil já faz o contrário. Tá vendendo muito, eles tacam o valor lá em cima. Enfim, pessoal, foi um desabafo aqui, mas é isso. Depende do valor que esse kit estiver sendo vendido. Eu paguei nesse kit em promoção. Eu paguei por volta de R$600 nesse kit. Foi um preço muito bom, bem abaixo do que estava sendo comercializado no mercado, mas o preço normal dele ali gira em torno de R$800. Os kits do AliExpress, eles giram ali na faixa de R$100, R$120, R$150, mais os impostos, depende do modelo de cabeçote. Já vai um outro alerta aí, que eu vejo muitos brasileiros comprando no site do AliExpress, não só esse kit, várias outras coisas também, que você precisa selecionar o modelo. Ele pega o mais barato, quando chega ele abre uma disputa lá, faz uma avaliação negativa no vendedor, falando que comprou o item, mas não chegou tudo. O cara seleciona um item só e chega o item que ele comprou e depois ele quer receber um kit completo. Esse kit de cabeçote, você vai comprar um cabeçote, você não vai receber o kit completo, igual eu vi muita gente comentando que comprou um cabeçote lá de R$70, queria receber os 10 cabeçotes. Aí ou é muita inocência ou é muita má fé mesmo da pessoa que faz um tipo de coisa desse. Seja honesto com o pessoal de lá, são vendedores que estão vendendo na plataforma também. E é isso, pessoal, quem chegou até aqui, desculpa aí o tamanho que o vídeo ficou, mas é porque tinha coisas que eu precisava falar também. Todos os links eu estou deixando na descrição. Qualquer dúvida é só vocês deixarem nos comentários. Não esqueça desse like, desse hype, se inscreva aqui no canal também. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, galera!